Imagine a cena. 3 da manhã, um silêncio absoluto, e você está lá, no seu sono mais profundo. De repente, um estrondo. O silêncio acaba. Seu gato dispara do nada e atravessa a casa como um raio. Ele derruba cadeiras, escala as paredes e fica com aquele olhar completamente vidrado. Já passou por isso, né? Muita gente chama esse comportamento de o surto da madrugada. Mas você já parou para pensar por que isso acontece? Hoje vamos revelar o mistério por trás desse comportamento bizarro. E eu garanto, você vai descobrir coisas sobre o seu amigo peludo que nem imagina. Isso vai mudar completamente a forma como você enxerga essas maratonas noturnas. Existe um paradoxo incrível. Quanto mais tranquila e segura é a vida do seu gato, mais chances ele tem de enlouquecer à noite. Parece contraditório, mas neste vídeo vamos revelar a verdade oculta por trás desses saltos acrobáticos. Aproveita e comenta aqui embaixo. Em qual horário o seu gato costuma dar esses shows de corrida? Quero só ver se os horários batem. Para entender o que está acontecendo, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para as origens desses bicanos. O gato doméstico é descendente do gato selvagem africano. Por milênios, esses animais viveram em condições extremas, e o corpo deles evoluiu para economizar energia ao máximo. Eles passavam a maior parte do dia dormindo, guardando tudo para um único ataque, rápido, potente e fatal. Toda a fisiologia do gato é feita para a velocidade explosiva. Pernas traseiras potentes, uma coluna super flexível, tudo foi projetado para uma aceleração instantânea. Na ciência, existe até um termo técnico para essas explosões repentinas de energia: períodos de atividade aleatória frenética. Esse é o conceito-chave. É ele que explica por que um animal tão calmo, do nada, vira um carro de Fórmula 1. Vamos entender como esse mecanismo funciona, passo a passo. Vamos começar do início. Imagine a cena. Você está relaxando no sofá quando, do nada, seu amigo peludo sai em disparada. Ele voa para o outro cômodo com os olhos arregalados, derrubando tudo o que vê pela frente. Os cientistas chamam isso de períodos de atividade aleatória frenética. Para entender melhor, pense em um balão de festa. Você o enche de ar até o limite, e de repente, ele escapa das suas mãos. O balão começa a voar de forma caótica pela sala, enquanto esvazia rapidamente. É exatamente isso que acontece com o seu gato. Ele passa o dia todo acumulando energia. Como os gatos dormem entre 12 e 16 horas por dia, essa energia não é gasta. Ela fica ali, estocada nos músculos, esperando o momento de sair. Então, chega a hora H. O sistema nervoso envia um sinal de que é preciso descarregar essa tensão urgentemente. É aí que começa a correria maluca. Muita gente acredita naquele mito de que o gato viu um fantasma ou algo sobrenatural. É uma história bem popular, mas a realidade é muito mais simples. Seu gato só está liberando o excesso de energia. Isso é perfeitamente normal e ajuda o animal a manter o tônus muscular e a saúde em dia. Agora, vamos mergulhar nos instintos. De onde vem essa necessidade louca de sair correndo? A gente costuma esquecer um detalhe fundamental. Aquelas nossas bolinhas de pelo fofas são, na verdade, predadores implacáveis. Os ancestrais deles só sobreviviam se caçassem. Na natureza, um felino gasta uma energia absurda para conseguir uma refeição. Ele precisa rastrear a presa, ficar de tocaia por um tempão e só então dar o bote certeiro. Depois de uma caçada de sucesso, o gato come e dorme para recuperar as forças. Mas olha só para o seu gato doméstico. Ele não precisa caçar para comer. Você mesmo coloca a ração no potinho. É aí que surge um baita desequilíbrio. Imagine um carro de corrida potente. Você enche o tanque com a melhor gasolina, mas nunca tira ele da garagem. Existe um mito de que gatos de casa são preguiçosos por natureza, mas isso não é verdade. Dentro de cada gatinho
ainda vive um caçador selvagem que exige esforço físico. Por isso, do nada, seu gato começa a disparar pelo apartamento. Ele está apenas simulando uma caçada e queimando o excesso de combustível. É o jeito dele de extravasar os instintos naturais, mesmo vivendo entre quatro paredes. Mas o que será que um gato realmente vê quando, do nada, sai em disparada pela casa? Isso nos leva ao próximo ponto. A visão e a audição dos felinos são completamente diferentes das nossas. Eles captam os menores movimentos e ruídos. O que para nós parece apenas uma sala vazia, para um gato é um cenário repleto de presas em potencial. Imagine um raio de sol entrando pela janela. Nele, uma partícula minúscula de poeira flutua no ar. Você nem vai notar, mas para o gato, aquilo é um sinal de alerta. Ele detecta o movimento e o instinto manda perseguir e capturar o objeto. Ou talvez um pequeno inseto tenha se mexido atrás do rodapé. Você não ouviu nada, mas o gato, com seus ouvidos que funcionam como verdadeiros radares, captou o som na hora. Ele entra instantaneamente em modo de caça e atravessa o apartamento correndo para investigar a origem do ruído. Para quem olha de fora, parece que o gato ficou maluco ou que está correndo sem rumo. Mas a verdade é que ele sempre tem um objetivo. Ele está caçando uma presa que é invisível para nós. Podem ser sombras de carros passando na rua ou reflexos de luz no teto. Se os sentidos do gato captarem qualquer sinal interessante, ele sempre encontrará um motivo para correr. Já reparou que aquela correria do seu gato sempre acontece no mesmo horário? Por que será que eles adoram fazer tanto barulho justamente ao amanhecer ou no finalzinho da tarde? A resposta está no ritmo biológico desses animais. Os gatos são seres crepusculares. Na natureza, o pico de atividade deles sempre foi durante o início da manhã e o cair da noite. É nesse momento que os roedores saem das tocas e os pássaros começam a se movimentar. A natureza programou os felinos para estarem no ápice da sua energia exatamente nessas horas. E esse relógio ancestral ainda funciona perfeitamente dentro do seu pet. Você se deita, apaga as luzes e o silêncio toma conta da casa. Mas para o seu gato, soa o alarme. É hora da caça. Imagine se o seu despertador tocasse às 3 da manhã e você pulasse da cama cheio de disposição, pronto para correr uma maratona. É mais ou menos assim que o seu gato se sente. Muitos donos acreditam que o animal faz isso de propósito, como se estivesse se vingando de algo, mas isso é apenas um mito. Ele está apenas seguindo o chamado da natureza. O instinto não tem um botão de desligar só porque você quer dormir. Agora, vamos para um dos motivos mais engraçados. Com certeza você já viu essa cena. O gato usa a caixinha e, de repente, sai disparado, correndo pela casa em uma velocidade incrível. Mas afinal, por que ir ao banheiro gera essa reação? Existe uma explicação biológica fascinante por trás disso. Ao longo do intestino do gato passa o chamado nervo vago. Quando o gato faz esforço, esse nervo é estimulado, e assim que o processo termina, a tensão desaparece, provocando um pico repentino de endorfina. O gato sente uma euforia profunda. Imagine que você acabou de passar na prova mais difícil da sua vida. Você sai da sala com aquela vontade de pular de alegria, não é? Pois é exatamente isso que seu gato sente. Além disso, existe uma teoria ligada à sobrevivência. Na natureza, o cheiro dos dejetos pode atrair grandes predadores. Por isso, o instinto ancestral diz ao gato: faça o que precisa fazer e saia correndo desse lugar o mais rápido possível. Então, essa correria maluca depois do banheiro tem uma base fisiológica e evolutiva bem séria. Não é apenas uma mania estranha, é a biologia em ação. Agora, vamos falar sobre o que realmente tem na tigela do seu gato. A alimentação influencia diretamente o comportamento dele. Muitas rações baratas são carregadas de carboidratos, como milho e trigo, mas o organismo dos felinos não foi feito para processar tudo isso.
A natureza os criou para digerir carne. Quando um gato consome esse excesso de carboidratos, o nível de açúcar no sangue sobe rápido demais, gerando uma descarga imediata de energia. Pense nas crianças. Quando elas comem muito doce, começam a correr e gritar sem parar, porque não conseguem controlar aquela explosão de energia. É exatamente o que acontece com o seu gato. Ele come, e 20 minutos depois, começa aquela correria maluca pelas paredes. Muita gente acha que isso é apenas uma brincadeira saudável, mas, na verdade, é um impacto no sistema nervoso causado pelos carboidratos. Muitos tutores sequer relacionam a qualidade da comida com essa hiperatividade. Acham que o gato é apenas animado. Porém, ao mudar a dieta para uma alimentação rica em proteínas, esses ataques de agitação repentina costumam desaparecer. Mas e se o problema não for a comida, mas sim o tédio? Isso é algo muito sério para gatos que vivem exclusivamente dentro de casa. Imagine só, você trancado em um único cômodo. Sem TV, sem celular, sem livros, você apenas fica ali, parado, dia após dia. Em pouco tempo, você começaria a enlouquecer de tédio. Começaria a andar de um lado para o outro e a fazer coisas estranhas só para se distrair. Para um gato, um apartamento é exatamente esse quarto fechado. O ambiente não muda por anos. São sempre os mesmos cheiros, as mesmas paredes. Quase não há estímulos externos. O gato acaba sofrendo de um vazio sensorial. A tensão emocional vai acumulando até que ele decide criar sua própria diversão. É aí que começam as corridas malucas pela casa, saltando sobre tudo. Ele está desafiando a si mesmo. Esse movimento repentino o ajuda a se sentir vivo. É uma forma de fazer o sangue circular e sentir alguma emoção em um mundo tão monótono. Correr vira a única saída para vencer o tédio e a rotina cinzenta de viver entre quatro paredes. A idade do seu pet também é um fator decisivo. O comportamento de um filhote é muito diferente do de um gato adulto. Se o seu gato tem menos de 1 ano, saiba que essas correrias constantes são perfeitamente normais. Filhotes são como pequenas baterias cheias de energia. Eles exploram o mundo através do movimento, aprendendo a controlar o próprio corpo e a aperfeiçoar sua coordenação. Para eles, qualquer poeirinha no ar já é motivo para brincar. É como uma criança de 5 anos num parquinho. Ela não consegue ficar parada, corre, pula e faz barulho o tempo todo. Mas existe um mito muito comum de que gatos adultos ou idosos não deveriam mais correr. Muita gente acredita que um gato de 10 anos só serve para dormir, mas isso é um grande erro. É verdade que, conforme envelhecem, os períodos de atividade ficam mais curtos, mas eles não desaparecem. Até um gato bem velhinho pode, de repente, ter um estalo de juventude e dar algumas voltas velozes pela casa. Essas explosões de energia apenas se tornam mais raras e concentradas em poucos minutos. Agora, se um gato idoso parar totalmente de brincar ou correr, isso é um sinal de alerta para procurar um veterinário, e não um motivo para comemorar o silêncio. Sabe aquela correria repentina do seu gato? Às vezes, por trás de uma simples disparada, existe algo muito mais sério. Existe uma condição chamada síndrome de hiperestesia felina. É um distúrbio neurológico que faz a pele do gato ondular e dar espasmos, principalmente na região das costas, perto da cauda. Para o gato, isso gera um desconforto extremo. É como se ele estivesse sendo mordido ou cutucado constantemente. Em pânico, ele tenta se defender, morde o próprio flanco e sai em disparada, tentando fugir dessa sensação agoniante nas costas. Imagine se um inseto entrasse por baixo da sua camisa. Você começaria a se debater e a se mexer bruscamente para tentar tirá-lo dali. É exatamente isso que o gato sente. Se você notar que, antes de correr, a pele do seu gato treme, que ele se lambe freneticamente, ou que suas pupilas ficam dilatadas e ele parece assustado, fique atento.
pode ser um sinal de hiperestesia. Nesses momentos, correr não é uma brincadeira. É uma tentativa desesperada de escapar do próprio corpo. Ainda falando sobre sensações desconfortáveis, vamos conversar sobre os parasitas. Eles são mais uma causa muito comum para aquelas disparadas repentinas do seu pet. Mesmo que o seu gato nunca saia de casa, ele não está imune às pulgas. Você mesmo pode acabar trazendo os ovos desses parasitas na sola dos sapatos ou na própria roupa. A picada de uma pulga é bem dolorida e pega o animal de surpresa. Imagine o gato dormindo tranquilamente na poltrona quando, de repente, sente uma fisgada em um lugar sensível. Ele sente uma dor aguda e, no susto, dá um pulo e sai correndo pelo corredor. Na verdade, ele está tentando fugir de quem o mordeu. Pense em como você reage à picada de um pernilongo ou de uma mutuca. Você dá um tapa imediato no braço ou dá um pulo da cadeira. O gato, por instinto, reage fugindo. Existe um mito de que pulgas não aparecem em casas limpas, mas isso é um erro perigoso. Elas podem viver nas frestas do piso ou se esconder nos tapetes. Por isso, se as correrias do seu gato parecem uma fuga desesperada, com paradas bruscas para se coçar, não deixe de conferir o pelo dele em busca de visitas indesejadas. O estresse e a ansiedade são gatilhos poderosos para aqueles momentos de loucura dos gatos. Eles são animais de rotina e detestam mudanças. Qualquer alteração no seu mundo provoca uma descarga de cortisol, o hormônio do estresse. Se você muda o sofá de lugar, compra um aspirador de pó barulhento ou recebe visitas para passar a noite, saiba que isso gera um estresse enorme para o animal. O cortisol se acumula no organismo, deixando os músculos tensos. O gato sente uma agitação interna, uma inquietação crescente. E a única forma de eliminar esse coquetel químico é através de um esforço físico intenso. Por isso, ele começa a correr loucamente pela casa. É a sua maneira de queimar esses hormônios. Imagine uma pessoa que teve um dia muito estressante no trabalho. Para se acalmar, ela vai à academia e corre na esteira até ficar exausta. O cansaço físico ajuda a silenciar o desgaste emocional. Seu gato utiliza exatamente esse mesmo mecanismo. Correr ajuda a recuperar o equilíbrio psicológico e devolve a sensação de controle sobre o próprio corpo após um susto ou um período de forte tensão nervosa. Já parou para pensar em como o seu apartamento é planejado do ponto de vista de um gato? Os gatos pensam em 3 dimensões. Para eles, é vital ter a chance de escalar, já que são animais de hábitos arbóreos. Para serem realmente felizes, eles precisam de prateleiras altas, armários e torres verticais. Só que em muitas casas, os gatos são proibidos de subir nos móveis, ou simplesmente não têm para onde ir. A vida deles acaba acontecendo toda no chão, e quando um gato não tem espaço vertical, ele compensa essa falta com velocidade no plano horizontal. Se ele não pode subir, ele vai correr. Imagine se você fosse proibido de usar escadas e tivesse que viver apenas em superfícies planas. Para gastar energia, você começaria a andar muito mais rápido, não é? O gato faz a mesma coisa. Ele dispara pelo corredor, pega impulso no encosto do sofá e sai voando. Ele está tentando aproveitar o espaço ao máximo. A falta de torres e caminhos elevados leva diretamente a essas correrias frenéticas pelo chão. É a forma que eles encontram de expandir o próprio território. Às vezes, acabamos provocando esses picos de energia sem nem perceber. Vamos falar sobre a agressividade lúdica, um erro muito comum entre os tutores. Muita gente adora brincar com o filhote usando as mãos ou os pés. Você mexe os dedos por baixo do cobertor, o gatinho dá o bote e tudo parece muito fofo. O problema é que o gatinho cresce, mas o hábito de atacar tudo o que se move continua lá. Imagine a cena. Você está concentrado no computador e balança o pé distraidamente. O gato fica de tocaia, só observando, e o instinto de caçador começa a ferver dentro dele. Só que ele sabe que não deve morder o dono com força.
A energia acumula, a frustração cresce e, em vez de atacar o seu pé, o gato simplesmente dispara e começa a correr feito louco pela casa. Ele está apenas redirecionando toda essa agressividade da brincadeira para a corrida. Existe um mito de que alguns gatos são bravos por natureza, mas, na maioria das vezes, eles só não aprenderam a brincar do jeito certo. Se o animal não tem brinquedos adequados, como varinhas ou ratinhos, e se acostumou a caçar humanos, esses surtos repentinos de correria vão acontecer todo santo dia. É a única válvula de escape que ele encontra para liberar um ataque que não foi concretizado. O olfato de um gato é algo quase mágico. Eles sentem o mundo de uma forma muito mais intensa que a nossa. Às vezes, um cheiro novo é o suficiente para deixá-los eufóricos, a ponto de saírem correndo pela casa feito loucos. Imagine que você chegou da rua e trouxe no sapato o cheiro de um cachorro desconhecido. Para o seu gato, isso é um alerta vermelho. Um intruso invadiu o território dele. A adrenalina sobe na hora e ele começa a patrulhar os cômodos em alta velocidade. Outro exemplo comum são as sacolas de compras. Elas podem trazer cheiros de comida, roupas novas ou produtos de limpeza. O gato cheira a sacola, começa a rolar no chão e, de repente, sai em disparada. É que certos aromas funcionam como estimulantes para o sistema nervoso, sobrecarregando os receptores do cérebro. Pense em como você reagiria ao cheirar amônia. Você daria um pulo e ficaria em estado de alerta máximo. É exatamente isso que acontece com eles. Essa sobrecarga sensorial precisa ser liberada, e a correria ajuda a descarregar a tensão e processar toda essa informação nova. Então, da próxima vez que seu gato começar com aquela correria maluca, saiba que o motivo pode estar escondido na sola dos seus sapatos. Outro ponto interessante é a sua própria rotina. Os gatos são observadores natos e estudam nossos hábitos com a precisão de um relógio suíço. Eles decoram cada passo que damos, e as nossas ações acabam virando gatilhos para aquelas corridas repentinas. Imagine que você acabou de chegar do trabalho e vira a chave na fechadura. Para o seu gato, esse som é um sinal de pura alegria e a certeza de que o jantar está vindo. Ele é tomado pela emoção e começa a correr em volta de você, chegando a esbarrar nas portas de tanta empolgação. Ou então, de manhã, no momento em que você coloca os pés no chão ao levantar da cama. O gato entende na hora que o dia começou e faz uma verdadeira volta olímpica em homenagem ao seu despertar. Você se tornou o botão de start dele. Pense em um cachorro que pula de felicidade ao ver a coleira. O gato expressa essa mesma expectativa através de um sprint. Como ele não pode dizer com palavras o quanto está feliz por você ter acordado ou chegado, ele fala com o corpo. Se essas correrias acontecem sempre antes da comida, ou assim que você entra em casa, saiba, esse é o jeito dele de dançar de pura alegria e impaciência. As coisas ficam ainda mais interessantes quando você tem mais de um pet em casa. A dinâmica social entre 2 ou 3 gatos é um verdadeiro espetáculo, e nesse teatro, a correria é o ato principal. Quando os gatos saem em disparada um atrás do outro, não estão apenas gastando energia. Eles estão encenando papéis instintivos ancestrais. Um assume o papel de predador, enquanto o outro faz o papel da presa. Eles voam de um cômodo para outro, se escondem pelos cantos e logo em seguida invertem as posições. É o treino perfeito para suas habilidades naturais. Muitos tutores iniciantes se assustam com toda essa agitação. Surge logo aquele mito de que os gatos se odeiam ou que estão tentando se matar. Muitos pensam que é uma briga feia e tentam separá-los. Mas o segredo é observar a linguagem corporal. Se eles correm em silêncio ou fazem apenas sons curtos, se as orelhas não estão coladas para trás e as garras permanecem guardadas, é apenas uma brincadeira saudável de pega-pega. Essa é a melhor forma de gastar energia na companhia de um semelhante. Inclusive, ter um segundo gato
costuma resolver o problema daquela correria maluca de madrugada, já que eles se cansam um ao outro durante o dia. Tem um outro motivo que pouca gente leva em conta, e ele tem a ver com a física e a época do ano. No inverno, o ar dentro de casa fica muito seco por causa do aquecimento, e é aí que surge a eletricidade estática. O pelo do gato é um excelente condutor para essas cargas. Você vai fazer um carinho ou encostar no focinho dele e, de repente, tec! Acontece uma descarga, um estalo e um leve choque. Para o gato, isso é algo assustador e que não faz o menor sentido. Ele não entende as leis da física. Para ele, é como se um inimigo invisível tivesse lhe dado uma mordida. Com o susto, ele sai disparado, correndo para se esconder dessa ameaça que ele não consegue enxergar. Até o simples atrito com um tapete sintético pode gerar esse estalo. Às vezes, você está em outro cômodo e ouve o gato começar a correria do nada. Pode ser que ele tenha acabado de levar um choquinho de uma manta no sofá. Pense bem, se alguém te desse uma espetada com uma agulha sem aviso, você também daria um pulo. Se a sua casa estiver com o ar seco e cheia de materiais sintéticos, essas corridas elétricas vão acontecer com frequência, e o seu gato não tem culpa nenhuma disso. Vamos encarar a realidade. Os nossos gatos são extremamente inteligentes. Eles são mestres em nos manipular, e aquela correria maluca pode ser apenas um jeito simples de chamar a sua atenção. O gato entende rápido a lei da causa e efeito. Imagine que, um dia, ele saiu correndo pelo quarto à noite, sem querer. Você acordou, acendeu a luz e começou a falar com ele. Talvez tenha até dado um pouco de comida para ele se acalmar. Bingo! O gato memorizou esse padrão. Na próxima vez que ele se sentir entediado ou sozinho, vai fazer um escândalo de propósito. Ele sabe que o barulho das patinhas correndo vai fazer você reagir. Existe um mito de que os gatos são independentes e não precisam de ninguém, mas isso é mentira. Eles precisam de interação e vão buscá-la de qualquer jeito. Mesmo que você reclame do barulho, para ele, receber uma bronca ainda é melhor do que ser ignorado. É igual a uma criança que joga o brinquedo no chão só para a mãe olhar. O gato faz a mesma coisa. Ele corre porque sabe que funciona. É a forma dele dizer: "Ei, humano, olha para mim." Infelizmente, precisamos abordar o lado médico dessa questão. Nem sempre o excesso de energia é um bom sinal. Às vezes, pode ser um pedido de socorro. Existe uma condição chamada hipertireoidismo, um distúrbio na tireoide que é muito comum em gatos com mais de 7 anos. Basicamente, a glândula começa a produzir hormônios em excesso, o que acelera o metabolismo do animal a níveis altíssimos. O gato sente uma fome constante e, mesmo assim, começa a perder peso. Mas o sinal mais evidente é que ele se torna extremamente inquieto e hiperativo. Muitos tutores até comemoram, achando que o gato idoso rejuvenesceu e voltou a brincar como um filhote. Ele corre pela casa dia e noite, sem parar. Mas na realidade, o organismo dele está trabalhando no limite. O coração bate rápido demais. Imagine se você tomasse 10 xícaras de café forte de uma vez só. Você não conseguiria ficar parado e suas mãos começariam a tremer. É exatamente assim que o seu gato se sente, todos os dias. Por isso, se o seu gato mais velho começou a correr feito louco e a comer muito mais do que o normal, procure um veterinário imediatamente para um exame de sangue. Agora, a pergunta que não quer calar: como lidar com isso? Como recuperar o silêncio da casa durante a noite? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Você precisa ajudar o seu gato a gastar energia do jeito certo. Você deve ser o diretor da caçada dele. Estabeleça um ritual rigoroso. Todas as noites, antes de dormir, brinque com o seu gato. Use um daqueles brinquedos de varinha. Faça o animal correr, pular e até dar saltos mortais. A brincadeira deve durar, no mínimo, 15 minutos. O gato precisa ficar ofegante e se deitar no chão.
Ele tem que cansar de verdade. Logo depois, ofereça a ele a maior e mais gostosa porção de comida do dia. Sabe o que acontece na cabeça dele? Ele sente que caçou com sucesso, capturou a presa e comeu bem. O instinto diz que, agora, é hora de um sono longo e profundo. Na prática, você recriou artificialmente o ciclo natural da espécie. Se transformar isso em um ritual diário, as correrias noturnas vão acabar. Imagine que você correu uma maratona e logo em seguida teve um jantar caprichado. O sono vem na hora. Esse método é infalível para animais saudáveis. Você dá vazão aos instintos dele, mas no horário que é mais conveniente para você. Esses são os segredos surpreendentes por trás daquela correria maluca dos gatos. Começamos falando sobre essas corridas noturnas engraçadas e acabamos mergulhando fundo nos instintos, na fisiologia e até na saúde dos bichanos. A maior descoberta de todas é que o seu gato não está ficando maluco. Ele não está tentando te deixar doido. Ele está apenas seguindo as leis da natureza. Essa corrida repentina é um mecanismo complexo. Ela ajuda o gato a gastar o excesso de energia, serve para aliviar o estresse e faz com que ele se sinta um verdadeiro predador, mesmo estando no conforto de um sofá fofinho. É um comportamento totalmente normal e, na grande maioria dos casos, não exige nenhum tipo de tratamento. Resumindo, entender os motivos por trás disso nos torna tutores melhores. Agora, quando o seu amigo peludo começar a correr pela casa de novo, você já saberá a real causa. Em vez de se irritar, você vai apenas sorrir e lembrar de tudo o que conversamos hoje. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se este conteúdo foi útil para você. E me conte aqui nos comentários o que costuma funcionar aí na sua casa para acalmar o seu gato. A gente se vê nos próximos vídeos.